Alvinegras e tricolores duelam valendo a permanência na parte de cima da tabela. É aqui na tela da Band. Em Santa Catarina vai rolar uma final inédita no campeonato. O Campeonato Catarinense 2022 terá uma final inédita. De um lado, o Brusque, que chega à sua terceira decisão e com um jejum de títulos de 30 anos a ser quebrado. Do outro, o Camboriú, em seu primeiro ano de estadual, já chega à final do Campeonato Catarinense e vira a sensação de Santa Catarina. O Camboriú desbancou na semifinal o Figueirense, time mais vezes campeão de Santa Catarina, junto com o Avaí. Mas isso não intimidou a equipe de Balneário Camboriú, que no jogo de ida empatou em 1-1 em Florianópolis e no duelo de volta venceu o Figueira por 2-0. O Camboriú fechou a primeira fase na terceira posição. Nas quartas passou pelo Marcílio Dias e na semi despachou o Figueirense, que agora pensa apenas na Série C do Brasileiro. O Camboriú, além de estar na final do Catarinense, também garantiu vaga na Copa do Brasil 2023. Nossa equipe muito madura nos 180 minutos, entendendo o que tinha que fazer, buscando o jogo o tempo todo. Não sentamos em cima da vantagem, até porque a gente tinha vantagem, mas o Figueirense tinha o favoritismo. É um momento histórico, a gente tem que desfrutar disso. O nosso time, o clube mereceu demais. Sobraram 4 times, no meu ver, foram os que mereceram chegar na semifinal. E por efetividade, hoje nós não fomos competentes, não fomos merecedores da vitória. O Brusque também venceu o jogo de volta e foi por 1-0 sobre o Concórdia. No placar agregado, Brusque 2-0. A equipe do Vale é dona da melhor campanha do catarinense. São 12 jogos de invencibilidade. O Brusque fechou a primeira fase como líder. Nas quartas passou pelo Avaí e na semi pelo Concórdia. O Brusque chega à terceira final na história do clube, sendo campeão em 1992 e vice em 2020. Remo e Paysandu deram passos importantes para chegarem à final do Campeonato Paraense. O foco deste fim de semana foram os confrontos de ida das semifinais do Campeonato Paraense 2022. As partidas entre Tuna e Clube do Remo e Águia de Marabá e Paysandu. No jogo do sábado, o Leão saiu na frente com um gol de Eric Flores, nos acréscimos do primeiro tempo. Já na volta para a segunda etapa de partida, sem perda de tempo, Paulo Rangel garantiu o empate com um gol de cabeça. Mas, aos 32 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta com Marlon, o Shoa encontra a bola e manda de cabeça para o fundo da rede. Esse foi o placar final. 2-1 para o Leão, que recebe nesta terça-feira a Tuna para o confronto de volta, desta vez no Baenão. Já no domingo, a Águia de Marabá recebeu o Paysandu. A partida teve o placar de 3-1, com gols de Danley, Serginho e Polegar pelo Paysandu. E Luan Parede foi quem marcou pelo Azulão. Agora, as equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 8 da noite, na Curuzu. Para este jogo, o Paysandu pode perder por até um gol de diferença, que consegue a classificação para as finais do Parazão 2022. Direto de Teresina, no Piauí, vem o artilheiro do Brasil. Com pinta de personagem de videogame, o atacante Mário Sérgio tá com fome de gol. 26 anos, 1,76 m, marido e pai. Este é Mário Sérgio. Conhece? Não! O atacante do Fluminense do Piauí é somente o jogador do país que mais balançou as redes na temporada. O Super Mario do futebol, artilheiro do momento, com 16 gols marcados. Eu fui nascido e criado, em Passé, distrito de Candeias, lá na Bahia. E conheci o futebol através do meu pai, por conta dele jogar amador. Aí todo canto que ele ia jogar, ele me levava para acompanhar, E isso aí eu fui criando amor pelo futebol. O futebol foi apresentado pelo pai, mas o grande incentivador foi o tio já falecido. Manuel, que sonhava ver o sobrinho brilhar nos gramados, não viu o primeiro gol de Mário, que inclusive foi do jeitinho que sempre imaginou, com a camisa do Bahia dentro do Pituaçu. Ele que me levou para o estádio, me levava para o estádio, a gente sentava, conversava, ele tinha um sonho de me ver jogar,
jogar pelo Bahia ainda. Ele falava, um dia a gente vai assistir você daqui, nossa família toda naquelas cadeiras amarelas ali, que é a cadeira onde os parentes dos atletas ficam, né? E aí ele falava, um dia a gente vai estar assistindo você jogando aqui, fazendo gol e indo comemorar com a gente. E meu primeiro gol como profissional justamente foi no estádio que ele falava. Infelizmente não estava a presença dele ali, né, fisicamente, mas acredito que ele ficou bastante feliz. E assim que eu fiz o gol, passou aquele filme na minha cabeça, né? Foi uma coisa ali que jamais vou esquecer. Antes de ser um dos principais nomes do tricolor piauiense, Mário já carregava o apelido de um dos personagens de videogame mais famosos do mundo. Porém, o Super Mario tomou força este ano, principalmente depois do talento mostrado em campo nos jogos do Flu pela Copa do Brasil. Eu ganhei esse apelido em 2018, quando passei pelo Botafogo da Paraíba, né? Só que veio repercutir muito mais aqui, né? Por conta dos gols que estavam saindo aí, um atrás do outro, graças a Deus. Mário! Vamos dar continuidade, tá dando certo, então vamos dar continuidade aí, que o pessoal possa conhecer bastante aí na sequência do ano o tal do Super Mario. Agora, além do talento nos gramados, será que Mário tem algum outro escondido? Apesar do apelido fazer referência a um super-herói do videogame, o outro talento não está nos jogos eletrônicos, e sim dentro do coração. Além de um super jogador, o maior talento de Mário é ser também um super pai. Melhor, o super pai da Maria Clara e do time do Pedro Lucas. Tem que ter uma certa atenção e pedir sabedoria a Deus, né? Que acho que é a principal coisa pra gente que é pai, pedir sabedoria para poder educar, né? Então, eu acredito que sou sim um super pai. Super jogador, super pai. A real é que com todo esse amor, fica impossível não ser super em tudo, seja na paternidade ou no futebol. Mário vai tentar sempre ser o herói dos filhos e dos torcedores. It's me, Mario! Show! Parabéns, Super Mario! E o Esporte Total vai chegando ao fim com essa bela história do Mário. Se você quiser rever o programa de hoje, já sabe, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e acesse o band.com.br e também vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. A gente volta na terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Fica agora com mais Geek. Aquele abraço, valeu! O que pode mexer com o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Distanciamento social, máscara e vacina. José Luiz da Atena informa, questiona, debate e toma partido do cidadão. As providências têm que ser tomadas. Junto com sua equipe, leva até você as notícias mais importantes. Olho na tela, olho na Band. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. E de segunda a sexta, logo após Faustão na Band, a gente chega com 1001 perguntas. Oi, gente linda! Tá começando mais Geek aqui na Band com Dragon Ball Super e hoje, Gé, eu tenho uma pergunta pra você, como sempre, eu sou cheia das perguntas.
Você gostaria de ver uma história de origem do Mestre Kami? Não, mas eu queria ver uma história de origem do jovem Gohan, o avô do Goku. Queria. Jovem Gohan lá, ainda treinar com o Mestre Kami. Jovem também. Eu acho que o Mestre Kami ia ser muito parecido com o Kuririn. Será? Em todos os níveis. Todos. Eu acho que eles iam ser extremamente parecidos, se rolasse essa história. Por que a gente está perguntando isso? Porque hoje o assunto do Mais Geek é justamente sobre essas histórias de origem que estão aí soltas no meio da narrativa, mas que a gente ama e que acabam ganhando OVA, filme, todo um espacinho muito especial no coração de todo mundo. Às vezes se destacam mais do que a história original, da história oficial que está sendo contada, sabe? Você tem lá, sei lá, tá indo a história e de repente, pô, a gente precisa contar um segredo. E aí o segredo vai mudar o rumo da história pro final. E é meio isso, né, que a gente tá falando. É esse tipo de história de origem que cativa e também assusta um pouco a galera que tá acompanhando a obra, né? Principalmente aquelas pessoas que não gostam de retcon, porque elas meio que andam de mãos dadas ali às vezes, né? É verdade, é muito bom. Muito bem lembrado, falar do retcon, dessas histórias que são recontadas e aí você perde o começo. Você tem que jogar fora quase que um ano de história, porque eles mudaram alguma coisa ali que, pô, peraí, isso não tá certo aqui, porque não era assim que funcionava, né? Mas tem animes que a gente gosta tanto e tem algumas pontas soltas ali no meio que a gente precisava de uma explicaçãozinha a mais, que a gente queria muito que existisse uma história de origem, mas não existe. Mas aí a gente vai usar um dos blocos do programa para justamente ficar ali, ó, desejando que ela se crie. Qual o seu nick no fanfic.net lá? Porque eu vou olhar lá suas histórias de origem também. Não, depois. eu tenho uma pergunta pra você, já. Não, Eu tenho uma pergunta. Seria Naruto uma grande história de origem de Boruto? Com certeza seria. Se você não conhece, o pai do Naruto é o pai do Boruto, quer dizer, é muito importante. Esse papo podiam fazer um anime dele, eu acho. Podia, né? De repente um anime do pai do... Podia fazer um anime do pai do Goku também. Bardock, suas loucas. Já mudaram tudo do Dragon Ball, não sei se você sabe, mas... Tudo não, mas algumas coisas já foram mudadas já no retcon de Dragon Ball, então... Isso é assunto pra outro dia, Tudo porque bem. agora, falando de Dragon Ball, vocês vão assistir Dragon Ball Super, mas volta com a gente, que eu sei que você está curioso pra saber quais são as origens desses personagens que a gente tanto ama. Não sai daí. Terça estreia Mochila do Riso, o novo humor do Brasil. Pode se ele estiver dando risada, ele tá feliz, do nada ele para e fala, nossa, tô feliz demais hoje, eu acho que eu vou passar raiva. No júri, a dona do pedaço, Fafi Siqueira. Aí, meu irmão, seguinte. Fábio Rabin, Paloma Bernardi, Tirulipa. O tom foi pra lascar. Nesta terça, 20h30 da noite. Faustão na Band. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Você sabia que a 123 nasceu de um ato de empatia? Lá em 2008, nossos fundadores perceberam que podiam transformar milhas que seriam perdidas em viagens mais baratas. A gente usa a nossa tecnologia a favor dos nossos clientes para oferecer passagens com preços incríveis. Ajudamos você a encontrar o hotel que é a sua cara com o tamanho do seu bolso. Conectamos você com passeios, restaurantes e lugares incríveis todos os dias. Estamos sempre à sua disposição para te apoiar em cada detalhe da sua viagem. E além de trabalhar na 123, eu também sou cliente dela. Afinal, viajar é para todos. Com escola e família juntas, muda tudo. Os estudantes ficam mais confiantes, mais animados e colaborativos, mais participativos, interessados. O aprendizado aumenta e projetos de vida são criados.
Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar melhoram o rendimento. E para incentivar essas experiências e promover a melhoria da educação brasileira, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Participe, a escola também é sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, 9 da manhã, The Chef. Vocês estão prontos para se divertir? É a hora dele brilhar. Brilha, tiozinho. Augusto e Marcelo estão cada vez mais afiados. Já ganharam R$180 mil. Agora tem a chance de conquistar o recorde do programa. Very, very beautiful! Solta, DJ! Mas não vai ser nada fácil, porque as outras duplas não querem ficar para trás. José Ferreira Neto. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Nesta terça, logo após Faustão na Band, eu tô te esperando com 1001 perguntas. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Estamos à procura de novos donos para os aventais MasterChef. E um deles pode ser seu. Você que manda bem na cozinha, inscreva-se. É a sua chance de ser MasterChef 2022. Mais Geek no ar, e hoje com um programa muito especial, porque a gente vai falar de histórias de origem. Por falar nisso, você quer saber da história de origem do Mais Geek, tá? Quero, mas não agora. Ah, pô. Depois você me conta. Tá bom. Não. A gente vai falar, vai discutir aqui no programa exatamente histórias de origem, mas não no Mais Geek. Segura aí, a gente faz um especial depois, se vocês quiserem, na internet, não sei. Mas hoje a gente vai falar justamente de como essas histórias de origem soltas dentro da trama de determinado anime, elas, sabe, cativam a audiência delas quererem saber mais. Olha. É curioso isso, né, Gé? Curioso pra caramba. Inclusive, a gente não tá falando apenas da origem no sentido literal da palavra, de aparição, primeira aparição, segunda, enfim. A gente tá falando de origem de, por exemplo, um poder. Da onde vem o olho o Sharingan do Kakashi, sabe? Esse tipo de história de origem que muda toda a história, que desenvolve o personagem um pouquinho, gera uma catarse com o espectador, enfim. Esse tipo de história de origem que a gente vai falar hoje, Rafa. É isso aí. Toda geração tem sua lenda, toda saga tem seu primeiro passo, toda história tem um início. E hoje a gente vai falar sobre histórias de origem, quem sabe até histórias de origem que a gente nunca viu, mas que de repente gostaria de ver. Olha aí, que beleza. Ô, Rafa, fala pro pessoal de casa onde é que eles acham essas histórias e muito mais aí. Essas histórias e muito mais vocês encontram em geekhere.com.br, onde a gente fala de anime, mangá, cinema, TV, games, tokusatsu e tudo mais que diz respeito à cultura nerd e geek. Então, passa lá, notícias novas, quentinhas, todos os dias. Aí, que beleza. Notícias novas. Notícias novíssimas, né? Novas novidades. Novas novidades. Vamos lá. Eu queria só fazer uma observação aqui, que a gente já reclamou algumas vezes de retcon. E não tem como negar que essas histórias de origem, às vezes, elas viram um celeiro de retcon, né? É sempre. Retcon é quando o autor resolve que o começo da história que ele criou há 1 ano e meio antes dessa história de origem, não estava lá o que ele queria quando ele desenvolveu o resto da história, e ele pega esse novo começo, esse novo prólogo no meio da trama e adapta, coloca uns pontinhos extra ali. É um negócio que incomoda um pouco. Bastante, na verdade. Assim, eu não sei se eu fico tão incomodado. Mas sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Tem um negócio que me incomoda muito, mas não só em anime, em qualquer obra. Quando o autor não é coerente com a própria coisa que ele cria. Às vezes, pode ser que o cara não lembra mesmo, o cara esquece, assim, já tá meio de tchan. Eu acho né? que tipo a Toriyama, assim, ele realmente tem algumas coisas que ele não lembra mais, né? Tá 40 anos fazendo negócio. É que às vezes a história toma um outro rumo também, ele precisa, e aí vai o talento de cada um, ele precisa encaixar o que ele tá criando agora mais pra fazer sentido lá no começo da história. Eu tenho certeza absoluta, por exemplo, o Eiichiro Oda. Ele tá com o One Piece também há quase 30 anos aí, tem mais de 30 anos, né? Tipo, sei lá. E aí, tipo, cara,
o cara tem coisas que eu tenho certeza que o cara não pensou lá no começo, mas o cara tá encaixando de uma forma que parece que ele pensou desde o começo. Então, aí que tá. É o talento do autor e do editor também. Tem outro cara que tá fazendo isso, que é o Akutami Gege, o cara do Jujutsu Kaisen. Ele lançou o Jujutsu como uma história one shot em 7 partes, né? Uma história um pouquinho até longa, por ser um one shot no caso. E lá ele contava uma história de um personagem com alguns personagens que depois ele foi usar na série. E aí o que ele fez, quando ele lançou o filme no cinema, ele tentou encaixar essa história de forma oficial à continuidade da trama. E eu acho que deu certo, assim, funcionou muito melhor do que, por exemplo, Kurumada recontando o passado. Eu acho que nenhum desses caras se compara ao Masami Kurumada na arte do retcon. Ah, é? Não. Cara, de repente o Shun usava desde o começo um medalhão de Hades que a gente nunca viu ele usando em momento algum, mas estava lá. É que eu nunca vi o Shun sem camisa, então não dá pra saber se ele guardava por baixo. Como não? Você não viu ele tomando banho no anime lá? O Shun? É. O Shun? Os primeiros episódios ele mas tirou o medalhão pra não molhar, né? E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É sempre uma origem triste? Porque a gente sabe que na composição, às vezes, do caráter da personagem, o que motiva ele a seguir em frente, às vezes é uma tragédia que acontece ali. Ah, eu perdi os meus pais. Não, porque eu não consegui salvar a pessoa tal. Eu vou lá me esforçar, então vou salvar tudo. É sempre uma coisa trágica nessas histórias de origem? Eu parei pra pensar aqui e eu não consegui lembrar de uma história que não fosse triste. Mas eu acho... Ou de arrependimento. Mas eu acho que isso vem do arquétipo, gente. Isso já vem daquele estudo da Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que estudava os arquétipos desde as primeiras histórias da humanidade, desde Gilgamesh. E é sempre uma história trágica do menino que é órfão, recebe o chamado da aventura, encontra um mestre, passa por treinamentos, perde a fé, para depois chegar lá. É sempre assim, são construções de arquétipos. A tragédia tá implícita, tá dentro dos arquétipos aí da Jornada do Herói? Ela tá. Porque eu lembro que é assim, ele começa num ambiente tranquilo, tem alguma coisa que implica na distorção ou perturbação da paz daqui. Aí tem o chamado aventura e ele vai. Que inclusive... O Jake chama ele? É. Hã? Ai, tá. Mas eu acho que é mais tragédia no sentido mais helênico da palavra mesmo, o sentido mais clássico, que é quando o protagonista ele vence, mas ele não consegue o que ele quer. Ele não tem o final feliz que ele desejava, apesar dele vencer o inimigo. Mas isso daí é uma coisa que eu gosto muito, inclusive, desse estudo da Jornada do Herói, porque eu vou um pouco além na origem da jornada do vilão. Porque muitas vezes o vilão é o que já foi o herói que completou a sua jornada e ele não consegue mais voltar ao ambiente comum. Ele não consegue mais ter a rotina dele, então ele tenta causar alguma disruptura, alguma perturbação ali naquele ambiente para ele poder voltar a ter o chamado da aventura. E muitas vezes isso daí ocasiona uma tragédia e vai dar origem a uma nova jornada do herói, só que ele seria o vilão. Então é um negócio meio louco, assim. É uma mas maneira legal de a tragédia... o arquétipo. Então, mas a tragédia sempre tá aí no meio. É porque eu vejo meio como uma muleta, na verdade, porque é muito mais fácil eles jogarem a molecada nas aventuras se ele não tiver alguém para supervisionar as loucuras que eles vão fazer, porque eu duvido que se o pai e a mãe do Naruto tivessem viva, deixava ele sair nessas doideiras aí que eles fazem. Se bem que a Sakura tem pai e mãe, deixa, sabe? Então, tipo, vai saber. Porque ali, dentro do ambiente de Naruto, já é uma coisa meio que levada como profissão. Fala assim, não, é natural que você vai ali e você vai se arriscar nessas coisas. Eu tô dando um exemplo assim, por exemplo, você tem Kingdom Hearts. Quem que é o pai e a mãe do Sora? Não, isso aí não... Whatever, mas tipo, você acha que eles vão deixar o moleque sair aí pela ilha pra fazer nada? Pokémon. Pra sair pelos mundos? A mãe do Ash. Ah, porque no mundo Pokémon é igual do Naruto. O mestre Pokémon é uma profissão. Se você vê o mestre Pokémon, é tipo jogador de futebol aqui no Brasil. Eu nunca vi Ash ganhando salário pra treinar Pokémon. Eu só vou tentar trancar Deus. Ele não precisa, porque todo cara que ele espanca na rua lá pra lutinha de Pokémon, o cara dá lá $500 pra ele. Ele fala, vamos lutar, quero comprar um pão. Pá, toma aqui $2. Ele vai lá e compra. No jogo, mas ali no anime eu não vi você tá subentendido ali, ó. Mas sempre tem grana pra fazer as coisas ali, ó. Entendi. Gente, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, que é uma coisa que eu tava discutindo, inclusive, com o Gé. E a gente só deu risada. Essas histórias de origem, né? Seria Tokyo Revengers uma grande história de origem? Bom, a Cleiton calculando, Nazaré aqui, ó. Eu acho que E ele pode fazer retcon quantas vezes ele quiser, inclusive. Ele é obrigado a fazer. Exato. O objetivo é fazer um retcon, mas é uma grande história de origem, porque você tem o Takemichi ali no mundo normal dele, até que ele vai pro passado e você vê a origem. Você tenta descobrir por que ele ficou do jeito que ele ficou. Então, De Volta para o Futuro é uma história de origem?
Quando mete viagem no tempo, a coisa já fica muito esquisita. É difícil falar sobre história de viagem. É difícil porque sempre tem furo de roteiro em história de viagem no tempo. Não tem como não ter, cara. E tem um negócio legal que aconteceu recentemente. Fire Force. Fire Force acabou. E o final de Fire Force, na verdade, é a deixa pra você entender que ele, na verdade, é um prólogo de Soul Eater. Olha essa bizarrice. Mas você acha que Olha essa bizarrice. Mas acho que foi meio sacanagem lá do também cara. acho que foi sacanagem. Vou colocar os caras aqui. Eu também acho. Só de sacanagem, tô de saco cheio. Você já tem um futuro. O Fire Force, tecnicamente, seria um futuro apocalíptico onde o Sol tinha destruído tudo e aconteceu todas as coisas que aconteceram, né? Só que, na verdade, ele é o passado da outra série do que ele fez, né? Do Atsushi Kubo, que ele desenhou antes, que foi o Soul Eater, que você já tinha um mundo muito pior. Não tinha nada lá no mundo, só Shinigami, alma e gente querendo virar ceifador, né? Mas aí Soul Eater já não configuraria um retcon, porque cadê os Fire Forcers nessa história? Então, eles foram extintos. No final do Fire Force, você vê o que acontece com eles. Nossa. E aí o mundo se desenvolve um pouco mais. Além, né? Porque vai alguns anos pra frente. Tem que terminar de ler o Fire Force. Eu talvez tenha dado um spoiler pra muita gente agora. Mas era notícia. Tava no Geek Hero. Sabe aonde? Tava no Geek Hero. No geekhere.com.br. Ó, a gente tem outras histórias de origem bem famosas, inclusive uma que tá bem alta, né? Que é o Jujutsu Kaisen Zero. Que a gente comentou agora há pouco. É meio que aquela mente que o Clayton comentou do Oda, de conseguir encaixar as coisas do passado com as coisas do presente. O Gege fez a mesma coisa com a história que era um piloto, que deu muito certo, quiseram uma série, ele não queria uma série, tanto que a série veio com outro protagonista. Sim. E aí, no meio do caminho, a gente encontra os personagens que dividiam o palco com o Yuta, né, que é o personagem do filme, que volta depois no mangá, e provavelmente numa nova temporada do anime. Não vou dizer que ele volta na segunda temporada do anime, porque eu acho que ele não volta. Mas enfim, vai demorar um pouco ainda. Eu acho que um dos exemplos mais clássicos que a gente tem do quanto a galera gosta dessa coisa de origem é justamente o Kenshin e a origem da cicatriz dele. Sim. Que é todo o arco do passado lá da Tomoe. A lenda era que ele tinha feito a barba errado e cortado a cara sem querer. Eu ia falar que o que prova que a galera gosta muito disso eram as comunidades do Orkut, que tinha comunidades inteiras só por causa desse tipo de coisa. Pra tentar descobrir o que é. Exato. E é uma história que rendeu um OVA, rendeu uma passagem no mangá maravilhosa, primeiro, né? Sim. Depois um OVA em 4 partes, incrível. E recentemente um filme. 2 live actions, né? Mas hoje é nosso dia, Thaís. Hoje é nosso dia de fanficar aqui no programa. Exatamente, Clay. Hoje nós vamos falar pra vocês quais são as origens das histórias que nós gostaríamos muito que existissem, porque instiga a nossa curiosidade, a gente quer saber mais, mas que infelizmente não tá aí, né? Queria dizer que, ó, se ficar bom nosso fanfic, a gente podia muito chamar algum desenhista aí pra terminar pra nós, né? Fazer um mangazinho com nossas pseudo-origens aí, não oficiais. Mas uma obra mais que vocês não sabem, a gente tem um álbum musical também. Um dia a gente vai cantar pra vocês. Tá aí, gosta muito, né, Rafa? Atenção, o programa de hoje será importante. Atenção, Toei, atenção, Shonen Jump, atenção, Kodansha. Hoje a gente vai fazer aqui histórias de origem que todo mundo quer ver. Então, ó, lápis e papel na mão, lá vem as ideias. Não, lá vem. Cuidado, vocês vão copiar nossas ideias, não pode copiar, não. Vamos começar então aqui com a nossa listinha. Temos aqui mais histórias do passado envolvendo o Gotei 13, Bleach. De Bleach. Aliás, Bleach volta em outubro, né? Tá aí uma oportunidade. É verdade. Tá aí uma oportunidade de pro bem ou pro mal. Lucrar em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou muito fã. E que, é pro bem, né? Vamos combinar. Eu queria muito histórias do Gotei 13, né? Que a Tati tinha comentado, do esquadrão de Shinigamis lá, os Cavaleiros de Ouro, né? Do Bleach. Eu queria histórias avulsas dos personagens, fazendo outras coisas. Você tem um passado gigantesco do Urahara, por exemplo. Não tem 2A explicando o que ele foi. O Urahara seria legal. Eu queria uma história do Urahara com a Yoruichi, né? Yoruichi, essa. Que já ia emendar já o. Que ela era capitã da mina da abelha lá. Da Soifon. Da Soifon. Nossa. Cleiton. Não é bem assim que a gente fala abelha. Não. Eu acho que seria interessante um lance meio Lost Canvas Gaiden, só que de cada um dos capitães das 13 divisões. Eu acho que seria interessante a gente saber mais sobre eles. Eu sempre quis saber mais sobre o Mayuri. Outro que seria uma história de passado, mais passado ainda, poderia ter o do Gen Ryusai, que é o primeiro capitão, provavelmente o primeiro Shinigami. Louco. Ele tem a primeira, a Zanpakuto. A rivalidade dele com o Will Ark também, com carinha o líder dos Quincy.
A guerra milenar. Ah, não, isso eu não quero saber. Isso, inclusive, vai ter agora aí já. Não, tô fora disso daí, Rafa. Isso eu não quero saber, não quero nem assistir a última temporada. Não, eu vou mentira, assistir eu quero. Eu vou também. Mas tô fora. Muito bem, o próximo fui eu que coloquei aqui. Eu gosto muito de Cardcaptor Sakura e eu acho... Você não sabia? Não. Nossa, então... eu acho que uma coisa que toda pessoa que tem o primeiro contato com a Sakura pensa, da onde que veio o livro no porão dela? Por que tá lá, Por né? que o livro tá aí? no porão da casa dela? E aí, tem uma passagenzinha assim dentro do mangá que não está no anime que fala que o pai dela, o Fujitaka, ele é meio que um descendente, meia reencarnação ali do Mago Clow. E é por isso que ele tem o livro, por isso que tem as cartas ali, mas isso nunca fica muito explicado. Então, de repente, aproveitando aí a onda do filme do Fruits Basket, que vai mostrar ali a origem, os pais da Toru, de repente mostrar aí qual que é o passado ali do Fujitaka, por que que ele tem ali o livro, se ele tem ciência desse tipo de magia que tem ali, até o encontro dele mesmo com a Nadeshiko, que é a mãe da Sakura, porque a gente sabe ali, acompanhando todo o primeiro arco do anime, vamos deixar assim as primeiras temporadas, né, que é quando ainda tá com as cartas Sakura, as cartas do Mago Clow, que você vê, né, que ela tem aparições como anjo pra lá e pra cá, principalmente com Toya, que tem poderes mágicos, que consegue ver a mãe. Agora no Clear Card tá um pouquinho, né, mais explícito essa questão de magia dela. Mas assim, eu acho que seria uma coisa interessante pra saber da onde que veio, por que que chegou tudo até a Sakura. A mãe dela tá morta? Tá. Assim, a primeira coisa, meu nome é Sakura, eu não tenho mais a minha mãe, mas eu moro com meu pai e com meu irmão. Não sei, particularmente é um arco Mas o que eu Eren, gostaria. ele não tem um encontro com o pai dela no mangá? Não é mostrado isso? Porque a gente tem você tem a reencarnação realmente do Mago Clow, que é o coisa. Não, tanto é que quando o Eren lança o feitiço de sono, né, pra fazer todo mundo dormir, o Fujitaka, ele dorme também. Sim. Então ele é suscetível a esse tipo de coisa. Então ele não desenvolveu a magia, mas de alguma maneira ele tem o livro com as cartas ali. Ele poderia ser descendente, tipo, físico, assim, não reencarnação, né? Por que as cartas estão ali que é o problema? Não fica muito claro. Mas aí eu gostaria de saber isso daí, a origem disso. Nessa brincadeira eu queria ver a mãe da Tomoyo, pra ver se a Tomoyo teve a quem puxar. Mas tem a mãe dela aparece. Então, tem, exatamente. Era isso que eu queria ver, a mãe da Tomoyo nesse contexto. A mãe da Tomoyo é filmar o Fujitaka. E o que vocês me dizem aqui de A Guerra de Delstar contra os Homens das Cavernas? Isso era de Jiraiya, né? Jiraiya. Você queria ver isso, Rafa? Não, eu queria ver o passado do Dokusai com o Tetsuzan Yamagi. Isso eu queria ver, os dois treinando juntos, o Dokusai finalmente traindo ele, o grande duelo que rolou entre eles dois. Inclusive, Jiraiya é um ET também, meu amigo. O Jiraiya é. Você não gosta de ET? Como é que você gosta de Jiraiya? O Jiraiya é um ninja ET que funciona. Naruto não funciona. Por que você não gosta de ET? Você gosta de Star Wars? Como é que você não gosta de ET? Eu nunca disse que não, ele falou que ele não gostou. Naruto com ET não mancado isso aí. Vou defender o Rafael. Fuffy Clayton, fala. Vou defender o Rafael só dessa vez. Ele falou que ninjas não combinaram com ET. Só que o Jiraiya tá aí, o cara chega um gigante na Só que no Jiraiya funciona, no Naruto não funciona. Funciona? Por que eu tô dizendo? Cara, tem que explicar aí. Não funciona. E a armadura de meteoro do Sr. Smith? Sr. Smith? E aí, como é que faz? Quem é esse Sr. Smith? Aí! É o cara que descia igual o Batman. Amigo Tetsuzan? Gente, vamos lá, ó. Melhor cena. Trouxe uma placa de barro do espaço. Valeu, ET. Melhor cena. Vamos continuar? Vamos. Por favor? Por favor. As aventuras da jovem Genkai ou a primeira guerra do Makai que dividiu o reino dos mundos nos 3 lords. Seria legal, seria bacana, hein? Não queria dizer nada, não. Pode dizer, então. Porque eu acho que é mostrado rapidamente quando a Genkai fala do passado dela no primeiro torneio do poder, quando a gente conhece ela participou do torneio, inclusive, né? Ela participou junto torneio com o Togu. Das trevas, torneio do poder é outra coisa. É, das trevas. Eu já tava pensando que já tá. No primeiro torneio das trevas, que ela participa com o Toguro e o irmão dele, ela forma um time com eles lá. Eles o Toguro já existia nessa época? Já existia. Eles eram do mesmo dojo, eles estudaram com o mesmo mestre e tal. Exatamente. E aí, quando você vence o torneio, você pode fazer um desejo no final lá, né? Aí o Toguro, ele faz o desejo de ser imortal, ele não quer envelhecer, ele quer ficar mais forte. Porque ele fala que você envelhecer é o final, né? O final, né? O ser humano. E ele virou o quê? Um super monstro de classe B. É um super monstro de classe B. Tudo isso pra virar um classe B. Mas aí a gente tem pouquinha coisa, porque dá a entender também que o Toguro gostava da Genkai romanticamente, o irmão dele ficava falando na orelha dele ali. A bonequinha Barbie. É, a Barbie do Makai lá, a Barbie das trevas lá. Mas eu acho que a guerra dos 3 lords do mundo das trevas seria bem mais interessante. A gente viu só
um pouquinho do passado do Raizen, quando ele chegou na Terra, se envolveu com o passado do Yusuke e tal. Um pouquinho da Damukuro, que eu acho que a dos 3 é a mais interessante. Só que, de repente, a do Yomi poderia chamar mais a atenção dos fãs de Yu Yu Hakusho por causa da ligação dele com o Kurama. O Kurama meio que já tá lá, ele já tá como personagem estabelecido. O Yoko, então, no caso, isso, né? o Yoko. Então já tem aquela ponte com o Yu Yu Hakusho que a gente já conhece. Mas acho que dos 3, a Damukuro é o que eu mais queria ver. E o Yoko foi o que teve mais arcos do passado, porque no longa-metragem ele tem uma referência também, né? Ele tem essa lembrança, né? Mas acho que foi o único, né? Do passado, sim. O Riei você tem um pouquinho. O Riei tem envolvimento com a Mukuro também, né? Não, com a Mukuro não. Com a Yukina, porque ele é um menino de fogo, filho de uma dama de gelo. Uma dama de gelo, né? E aí elas não podem ter filhos, e aí a mãe dele meio que sacrifica ele, e aí ele é pego por bandidos pra ser criado lá. E ele quer se vingar, e aí ele faz o Jagan lá pra voltar e matar. Quando ele chega lá, ele acaba não matando ninguém, né? Porque acho que a mãe dele acabou se matando depois, porque ela ficou com muita culpa. Chega lá, não, tô em outro, eu não quero mais, eu tô em paz agora. Paz é uma coisa que o Riei nunca teve, né? Não. Reborn, o passado dos Vongola. E aí? Você tem lá os Vongola, né? Os Vongolas não, né? Você tem os arcobalenos, que são os nenezinhos lá também. Você vê muito pouco do passado dele. Você tem um arco filler no anime que fala um pouquinho. É verdade. No mangá você não tem isso, você tem pitadas assim. Você vê o Reborn adulto uma vez só no anime e no mangá, que é muito legal. E você também tem a história de como foi formado a família Vongola, né? Desde o Vongolo primo lá, que lá na Itália e tudo mais, como é que ele fez os anéis, que isso também não é mostrado. Assim, pelo menos, eu acho que a ideia da autora era mostrar isso aí, mas o mangá acabou sendo cancelado antes disso. Quase o Vincenzo. Quase o Vincenzo, quase isso. Uma história que eu queria muito ver é, de repente, um spin-off ali de Fullmetal falando só sobre a guerra de Ishbal. É que a gente vai ter que confiar que o filme vai ser bom, né? E aí tem o primeiro pra deixar a gente com o pé atrás. Então eu acho que eu preferia um arco animado. Eu não sei. Um OVA que seja. Do Bones, de preferência. Não, que é isso, a gente já vê o irmão do McKennion ali, ó. É o McKennion e o irmão dele. Não, eu tenho que dizer que esse filme tem a Amada Yuki. Então aí eu tô um pouco mais como confiante. o personagem mais detestável daquele anime depois do... Isso não vem ao caso. Não vem ao caso, mas ele tá ali no filme, então o filme já me fez o quê? Ter vontade de assistir. Vai falar que não é assim, Cleiton? É assim, claro. Eu quero ver por causa do McKennion aí, ó. Tem que ter um chamariz ali. Tá vendo? O meu é o Yamada Yuki, tá? Inclusive, eu quero saber de você que tá em casa. Brincadeira à parte, tá? Qual que é? Eu ia falar o retcon, gente. Pode ser o retcon, mas a história de origem que você gostaria de ver do seu anime preferido. Então já sabe, né? As redes sociais estão aqui na sua tela. Fala lá com a gente. Exatamente. Lembrando sempre também de acessar o nosso portal geekhere.com.br para análises, críticas e muita notícia relacionada a esse universo de cultura pop. E se você quiser achar um figure, uma camiseta, um boné, qualquer coisa relacionada a esse mundão da cultura pop, vai lá em loja.geekhere.com.br. Exatamente. Muito bem, Thaís está afiada hoje. Muito obrigado por você que acompanha a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. O que pode mexer com o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Distanciamento social, máscara e vacina. José Luiz da Atena informa, questiona, debate e toma partido do cidadão. As providências têm que ser tomadas. Junto com sua equipe, leva até você as notícias mais importantes. Olho na tela, olho na Band. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. E de segunda a sexta, logo após Faustão na Band, a gente chega com 1001 perguntas. Esse assaltante que toma o celular de uma vítima em São Paulo faz parte de uma quadrilha do Pix. O aparelho é repassado para outros integrantes do grupo que fazem as transferências bancárias. 6 dos acusados de fazerem parte da quadrilha foram presos, mas ficaram poucas horas na cadeia. Acabaram soltos pela Justiça Paulista na audiência de custódia. Um estudo feito por um oficial da PM de São Paulo mostra que metade dos crimes flagrados pela polícia é cometida por quem já havia recebido da Justiça o direito a medidas alternativas à prisão, como a liberdade provisória. A falta de fiscalização colabora para que essas pessoas voltem a cometer roubo, furto, homicídio, receptação
e outros delitos. Normalmente, os juízes determinam aos acusados que compareçam aos fóruns para a assinatura de uma carteirinha, uma maneira de tentar controlar a movimentação dessas pessoas, o que não tem sido suficiente para evitar que bandidos voltem a cometer crimes. O que se percebe que cada vez que há algum tipo de liberalidade legal, claro que os presos um dia retornarão à liberdade, mas quanto mais liberal é isso, mais incentivo acaba sendo para os criminosos voltarem ao crime. Só em São Paulo, cerca de 350 mil pessoas cumprem liberdade provisória ou estão em regime aberto. Apenas 5 mil são monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. Pelo menos para alguns perfis criminosos, deveríamos expandir vigorosamente, não importa o custo. Porque o custo da violência contra o cidadão, que tem a sua residência invadida, seus bens levados, merece, naturalmente, a resposta do Estado com esse investimento. Nem adianta olhar para o alto. As parreiras de ovos de chocolate, que antes lotavam os corredores, agora ficam restritas a um canto do supermercado. É que o consumidor também mudou. Só ela vai ganhar chocolate esse ano? Só ela. Mais ninguém. O neto ganha dos pais. E os netos? Ganha dos pais. Os pais compram. O presente tem que ser aquele presente bem pensado, né? Porque a situação não está fácil. Os chocolates ficaram, em média, 12% mais caros este ano, puxados pela alta de itens como cacau e embalagens. Esse ano, a nossa compra está em torno de 10% a menos em ovos. A gente está vendo que as compras estão sendo mais focadas para criança e para pequenas lembranças. Este movimento já acontecia nos últimos anos, mas acelerou agora com o custo de vida nas alturas. Ainda assim, o setor espera vender este ano 6% mais que no ano passado. E a aposta é nos outros itens que compõem o mix desta data e pesam menos no orçamento. Os tradicionais ovos, que custam mais para produzir e às vezes incluem brinquedos, estão perdendo espaço. Ficam mais atraentes as barras, os bombons e os doces. De olho nisto, esta marca de chocolates ampliou a lista de produtos menores e mais baratos. Os ovos grandes, de até R$ 90, têm destaque na prateleira. Mas é possível montar kits com barras de chocolate que custam a partir de R$ 8. Para com que o cliente se sinta à vontade de montar o kit de presente daquilo que caiba no próprio bolso. A Raquel é estudante de psicologia, trabalha meio período e busca uma nova experiência na área. Você foi chamado para quantas entrevistas já? Eu acho que no máximo 5. E já distribui mais do que 50, com certeza. Uma pesquisa feita por uma empresa de recolocação profissional com mais de 2.000 pessoas mostrou que apenas 10% dos candidatos que mandam o currículo são convocados para uma entrevista de emprego. Dos que recebem o chamado, apenas 20% conseguem a vaga. Se eu tenho uma vaga e tenho 300 profissionais candidatando, qual é o primeiro passo? A triagem desses currículos. Como eu vou chamar 300 profissionais para uma vaga? É uma concorrência muito grande ainda, né? É nesse pente fino que muita gente fica para trás. Isso porque não basta entregar o mesmo currículo genérico para todas as vagas aplicadas. É importante que o candidato saiba adaptar o currículo à vaga escolhida. O currículo é o cartão de visita do candidato. No Brasil, são mais de 10 milhões de desempregados. A disputa por uma vaga de emprego está cada vez mais acirrada. Por isso, quem apresenta um currículo mais completo sai na frente daquele que traz informações muito resumidas. O currículo deve começar com o nome do candidato, seguido do objetivo, a função, a vaga que ele procura. Coloque os dados pessoais de contato, habilidades e conhecimentos em tópicos, seguidos de experiência profissional. No campo de experiência, nós temos os tópicos: nome da empresa, data de entrada e saída e atividades exercidas. Aí ali você vai destrinchar o que você fez. Não deixe de colocar a sua formação, toda a escolaridade e, por fim, cursos extras. Estamos no Jardim Ângela, extremo sul da cidade de São Paulo. Por muitos anos, o local ficou marcado pelos altos números de criminalidade. Na década de 1990, foi considerado pela ONU o lugar mais violento do planeta. Foi nesse contexto que Fábio nasceu e cresceu. O filho do Jardim Ângela, como ele mesmo se denomina,
não teve acesso ao estudo. As pessoas me perguntam, né, Fábio, de onde você é? Eu falo, nasci, cresci e sobrevivi no Jardim Ângela, porque realmente foi uma época difícil, né? Ter o Instituto hoje foi realmente uma questão de sobrevivência mesmo. Hoje, Fábio é um dos fundadores da Favela da Paz, instituto criado em 2010 por músicos, artistas independentes e articuladores culturais. O Instituto Favela da Paz, ele nasce a partir desse propósito que a gente pode transformar aquele lugar, né, considerado o lugar mais violento do mundo, na época, né, na década de 90, transformar num lugar de esperança e de luz que hoje é o Favela da Paz, que é essa comunidade que a gente vive aqui hoje. Então ele surge desse propósito, a gente usou da ferramenta mais tecnológica do mundo, que eu falo que é a música, né, para poder mudar essa realidade, trazer essa perspectiva que sim, a gente pode realmente mudar o lugar sem se mudar daqui. O Fábio não fez faculdade, mas tem múltiplas formações. As pessoas falam, Fábio, você é formado aonde? Eu falei, sou formado na Faz-Tudologia, que é faz de tudo um pouquinho. Foi dessa forma que eu me encontrei, cara, nessa forma realmente de ter essa liberdade de acordar de manhã e falar o que eu estou hoje. Estou um cientista, estou um permacultor, estou um pesquisador. Então foi dessa forma que eu me encontrei com esse professor Pardal da Quebrada aí. 2, 3, 4... Na casa do Fábio, tudo é sustentável. Aqui a principal regra é fazer da escassez abundância. O reuso da água, a horta que ele mesmo cuida, os instrumentos musicais feitos a partir de descartes do lixo. São esses os exemplos que ele ensina todos os dias para a favela replicar. Quando eu falo, quando a gente começa a olhar para as coisas e não vê de uma forma difícil, você faz isso. Você vira a chavinha, você desperta o seu senso criativo, sabendo que você tem possibilidade e potencial de ser sustentável e ser tecnológico ao mesmo tempo. Hoje a gente está numa rua, sei lá, com 2.700 famílias, num bairro com 45 mil habitantes. Tudo bem, a gente não vai impactar todo mundo, mas você trazer uma reflexão para um pequeno grupo, isso começa a se replicar de uma forma muito fácil. Né? Porque as periferias hoje têm né, o conceito de permacultura urbana, que tem crescido muito, muito forte. As pessoas plantar em casa, de plantar sua hortinha, de fazer a captação de água da chuva. Então é dessa forma que a gente quer criar a reflexão das pessoas. Você pode fazer com o que você tem nas mãos. E pensando também em preservação, que nasceu essa fazenda urbana em Campinas, a 150 quilômetros de São Paulo, instalada no lugar menos provável, um shopping center. O canteiro de produtos orgânicos tem todos os tipos de hortaliças. Giuliano é o administrador e percebeu que quanto mais longe o produto está do consumidor final, maior era o desperdício. Aqui a tecnologia também é aliada. Diferentes dos orgânicos vendidos em supermercados, os preços da fazenda urbana são bem competitivos. Acho que trazendo a produção para dentro da cidade e trazendo tecnologia para aumentar a produtividade, a gente consegue ser mais competitivo com relação a preço do que os produtos orgânicos tradicionais. Hoje, o nosso preço ele é comparado a produto convencional e não ao produto orgânico. Então a gente consegue democratizar a produtividade e a produção para pessoas que querem ter acesso a um produto mais saudável, mais sustentável e mais saboroso. Quando falamos sobre a exploração do pré-sal, associamos logo ao petróleo. Mas junto com o óleo negro, há também a extração de gás, cada vez em maior volume. Boa parte dos 135 milhões de metros cúbicos extraídos por dia no país vem de águas profundas, mas quase metade volta para o mar. Em 2021, 45,5% do gás produzido por aqui foi reinjetado, deixou de ser aproveitado pela cadeia produtiva. Ainda que parte disso aconteça por motivos técnicos para aumentar a extração de petróleo, é um percentual bem maior do que em outros países produtores. Lá fora, essa reinjeção não passa de 35%. E por que essa diferença? Falta de infraestrutura. Os campos do pré-sal eles estão distantes da costa, né? Com isso, o escoamento, a infraestrutura de escoamento, né? Os gasodutos, para possibilitar, né, que o gás chegue até
os mercados, eles são caros, né? E demorados também, são investimentos que levam tempo, né? Um novo estudo calculou o quanto o país deixa de ganhar ao não aproveitar mais o gás extraído por aqui. Uma taxa de reinjeção semelhante à de outros países renderia ao Brasil uma receita adicional de 5 a 8 bilhões de reais por ano, além de reduzir a dependência do mercado internacional. A pesquisa chama atenção para a importância de planejar a construção de novas rotas de escoamento. O sonho de Larissa sempre foi ser uma cientista. A gente vê através de pequenas mudanças aqui na bancada, a gente consegue atingir um número grande de pessoas, né? E isso que é motivador. Hoje, a biotecnologista trabalha no laboratório do Senai Cimatec, em Salvador, no desenvolvimento da primeira vacina brasileira contra a Covid, que deve ficar pronta em 1 ano. Dos 28 cientistas envolvidos, 18 são mulheres. A vacina do Butantan, a vacina da Oxford, Fiocruz, então tivemos a participação de muitas mulheres também liderando. Isso nos orgulha, né? A gente coloca a mulher na posição onde ela deve estar. As mulheres são maioria no ensino superior no país, inclusive nas bolsas de iniciação científica, de graduação, mestrado e doutorado. Não dá para negar. Elas estão ocupando espaços importantes. Mas a desigualdade de gênero ainda é um problema também na ciência. Para se ter ideia, segundo a Organização das Nações Unidas, nas academias de ciências nacionais, apenas 12% dos membros são mulheres. É um grande desafio ocupar determinados cargos, como cargos de liderança. Eu participei de alguns eventos, alguns trabalhos de publicação, e muitas vezes eu não era ouvida, né? Por ser mulher, por ser enfermeira. Por isso, a ONU e a Unesco instituíram o 11 de fevereiro como Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, para valorizar a presença feminina nas pesquisas e lembrar que ciência e igualdade de gênero devem avançar lado a lado. É possível, né, chegar a posições de destaque e construir laboratórios e grupos de pesquisa. Esse quadro já foi visto por muita gente nos tempos da escola. Pequenininho, nos livros de arte e de história. Ao vivo, a tela é bem mais impactante. São mais de 7 metros de largura e 4 de altura. Essa joia brasileira pintada por Pedro Américo está guardada a 7 chaves, esperando a inauguração da instituição. E já que o Salão Nobre está em obras, essa proteção foi reforçada e não tem como dar nenhuma espiadinha. O projeto de restauração aconteceu no próprio salão. A obra é maior que a porta e desmontar tudo seria mais difícil. Uma equipe de 10 pessoas trabalhou na tela e na moldura. A tela ganhou as cores originais, né? Voltaram as cores. Então ela está realmente muito próximo do original mesmo. Essa reprodução em tamanho original dá uma ideia da grandiosidade da obra. Uma tela de 7 por 4 metros, recheada de detalhes. Pedro Américo era paraibano, mas vivia na Itália como muitos artistas na época. 66 anos depois da independência, recebeu uma encomenda da família real: pintar o célebre momento de Dom Pedro I às margens do Ipiranga. E assim o fez. Lá está o riacho, Dom Pedro empunhando a espada com dezenas de outros homens, companheiros de viagem e guardas. E no canto da imagem, um detalhe chama bastante atenção. O homem do carro de boi tem muito essa característica, quer dizer, ser alguém do povo, ser alguém caipira, e ele deu à tela uma contemporaneidade para final do século XIX que fez com que ela realmente se tornasse a figura emblemática. O pintor fez vários desenhos até chegar à tela final. Visitou São Paulo e há quem diga que se inspirou em outro quadro, A Batalha de Friedland, do francês Ernest Meissonier.
virou algo, um elemento simbólico que agrega esse discurso de imagens para falar, olha, aqui foi a independência do Brasil. A tela mostra um momento idealizado, glorioso, não exatamente um retrato fiel daquele momento. Afinal, para aquele tipo de viagem, era mais comum usar mulas e é difícil imaginar Dom Pedro com aquele desconfortável uniforme para percorrer uma grande distância. O que interessa ali, na verdade, né? É marcar o fato, né, de Dom Pedro estar ali fazendo aquele ritual todo, mas a gente sabe que é uma imagem construída. Ele estava projetando simbolicamente o que seria, para gerações futuras, o registro da independência. Quando o espectador estiver bem lá na frente dessa tela, primeiro avalie as qualidades estéticas dessa tela, né? Ou seja, o apuro do artista. E como seria possível ler a tela? Você tem que dividir em 4, ver aonde centra a atenção, quem está prestando atenção na tela e para onde o olhar deve ser. E é preciso ler também como falta o que nessa tela? Falta povo. Né? Ou seja, qual é a mensagem aí? Que a independência foi um ato de cima para baixo, em que não houve uma participação popular. Quem visitar o museu a partir de setembro poderá ver de perto o quadro e refletir sobre a intenção do artista, as verdades, a imaginação, a construção da história. E conhecer essa casinha de pau a pique que fica no parque e ganhou até uma nova janela lateral para aparecer ainda mais com a pintura. O primeiro registro da chamada Casa do Grito é de 22 anos depois da independência. Mas quem visitá-la pode se sentir parte da tela de Pedro Américo. Dois milhões e meio de migrantes saíram de um vagão como esse e chegaram aqui, nessa estação no Brás, para recomeçar a vida no Brasil. O prédio que hoje abriga o Museu da Imigração foi um dia uma casa de acolhida, de 1887 a 1978. E eles ficavam aqui nesse local de 5 a 7 dias, normalmente, né? É arrumar um emprego. É arrumar, muitos deles vinham também já com contrato de trabalho, já firmado, já sabendo para qual fazenda eles seriam encaminhados. A maior parte dos migrantes que passaram por essas camas é formada por brasileiros que vieram de outras regiões do país. Entre os estrangeiros, no topo da lista estão os italianos, seguidos dos portugueses, espanhóis, alemães e japoneses. Senti um pedacinho do passado passando perto de mim, assim, ó. Sim, dos antepassados, né? Neste sábado, o embaixador da Itália no Brasil visitou a sede do museu, por onde passaram mais de 700 mil italianos. Eu creio que eles foram protagonistas da construção do desenvolvimento do Brasil moderno. Nós somos dois países irmãos, com sangue em comum, onde nós um sangue que tem uma união que é histórica. Na exposição permanente, o museu reconta a trajetória de pelo menos 70 nacionalidades que buscaram o Brasil como refúgio. As mulheres latinas, mulheres negras, europeias, asiáticas. A exposição Mulheres em Movimento reforça o protagonismo feminino no processo migratório brasileiro. Uma história que se repete. Na fuga de guerra, como vemos agora na Ucrânia, elas são as primeiras a deixarem o país, sozinhas ou com filhos, muitas vezes sem nem saber para onde vão. Elas são importantes, quanto elas tem que ser forte, né? Porque migrar não é uma coisa fácil, né? E a gente vem demonstrando isso, o quanto elas foram invisibilizadas também na história, mas o quanto elas são importantes até mesmo para a memória disso, né? Vocês estão prontos para se divertir? É a hora dele brilhar. Brilha, tiozinho. Augusto e Marcelo estão cada vez mais afiados. Já ganharam 180 mil reais. Agora tem a chance de conquistar o recorde do programa. Very, very beautiful! Solta, DJ!
Mas não vai ser nada fácil, porque as outras duplas não querem ficar para trás. José Ferreira Neto. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Nesta terça, logo após Faustão na Band, eu tô te esperando com 1001 perguntas. Governo Bolsonaro vai anunciar terceiro presidente da Petrobras. General Silva e Luna cai depois dos reajustes que incomodaram o Palácio do Planalto. Governo Bolsonaro vai anunciar quinto ministro da Educação. Milton Ribeiro cai depois das denúncias de cobrança de propina por pastores que frequentavam seu gabinete. Mergulhadores da Polícia Federal acham mais uma carga de cocaína escondida em casco de navio que iria para a Europa. Rússia e Ucrânia marcam para amanhã uma nova reunião para discutir um cessar-fogo. Irmãos indígenas que ficaram quase um mês perdidos na floresta amazônica se recuperam bem. Maior centro tecnológico da China, Xangai, entra em lockdown por causa da Covid. Depois de um AVC, a ator Alain Delon começa a se despedir. Pediu ao filho que o ajude no suicídio assistido, prática permitida na Suíça. Duelo para esquentar a temporada da Fórmula 1. Ferrari domina o campeonato, mas a Red Bull mostra força. Passagem Max Verstappen assume a ponta de novo. Fim da polêmica da finalíssima do Paulistão. Palmeiras e São Paulo vão jogar domingo no Estádio do Verdão. Cena inesquecível na noite do Oscar. Will Smith pode perder o prêmio por causa do tapa na cara de apresentador que fez piada com sua mulher. Oh, uau! Uau! A beleza das árvores gigantes e o universo de outras plantas e animais que elas abrigam. O Jornal da Band está no ar. Numa batalha entre igreja e ciência. Que Deus o perdoe pelo que fez. Padre, se Deus tiver que me perdoar, não será pelo que eu fiz, mas pelo que eu estou por fazer. Só um homem é capaz de trazer a paz. O senhor acredita em Deus? Tom Hanks é Robert Langdon em Anjos e Demônios. No próximo domingo no cinema, 13h45 da tarde. E de segunda a sexta, logo após Faustão na Band, a gente chega com 1001 perguntas. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Fortiviron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Fortiviron, você sempre pra cima. Você sabia que a 123 nasceu de um ato de empatia? Lá em 2008, nossos fundadores perceberam que podiam transformar milhas que seriam perdidas em viagens mais baratas. A gente usa a nossa tecnologia a favor dos nossos clientes para oferecer passagens com preços incríveis. Ajudamos você a encontrar o hotel que é a sua cara com o tamanho do seu bolso. Conectamos você com passeios, restaurantes e lugares incríveis todos os dias. Estamos sempre à sua disposição para te apoiar em cada detalhe da sua viagem. E além de trabalhar na 123, eu também sou cliente dela. Afinal, viajar é para todos. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto.
passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural, que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Chegou o Forte Viron Anti-Age. Com ele você ganha mais memória, mais força e mais tônus muscular. E ainda traz aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age. Contém ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age. Você melhora a cada dia. Forte Viron Anti-Age é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Nas horas iniciais do dia, já é tempo de se informar. Porque o mundo gira, a vida acontece e a notícia não para. Daqui a pouco, Primeiro Jornal. Boa noite. Boa noite. Dia quente hoje em Brasília, com decisão de trocas no comando da Petrobras e no Ministério da Educação. Assuntos que você vai ver ao longo dessa edição. E hoje também foi dia de descoberta da Polícia Federal. Mergulhadores acharam mais um carregamento de cocaína escondido em um casco de navio que ia para a Europa. Essas imagens mostram os mergulhadores da Polícia Federal recolhendo sacolas de cocaína escondidas no casco do navio. 225 quilos da droga. A embarcação estava atracada no porto de Aracruz, no Espírito Santo, e seguiria com uma carga de celulose para a Holanda, Itália e Espanha. Solta essa linha de vida aí que eu vou descer o outro carro para amarrar. Essa foi a segunda apreensão do tipo no mesmo porto esse mês. No começo de março, os agentes acharam 40 quilos da droga sob um navio que partiria para a Europa. Foi também em um porto do Espírito Santo que um mergulhador espanhol tentou colocar quase 900 quilos da droga no casco de um navio na Baía de Vitória. Joaquim Francisco Jimenez, chamado pela polícia de Aquaman do PCC, foi preso em janeiro, em Santos, no litoral paulista, onde grande parte dos flagrantes acontece. As ocorrências envolvendo mergulhadores traficantes têm aumentado no país. Eles escondem a droga num compartimento no casco dos navios chamado sea chest, usado para controlar a entrada e saída de água nos sistemas, como de resfriamento do motor. Foram 9 flagrantes de carregamentos de cocaína colocados embaixo de embarcações em portos brasileiros desde o ano passado. Nesses casos, as autoridades apreenderam mais de 1 tonelada e 200 quilos da droga. Em janeiro, uma operação conjunta terminou com o encontro de 130 quilos da droga no sea chest de um navio no Porto de Santos, que tinha como destino a Bélgica.